Olá pessoal, boa noite a todos. Primeiramente, eu queria me desculpar aí pela demora para enviar essa aula aqui para vocês. Eu devia ter enviado essa aula para vocês ontem, mas tive um problema com a minha internet. O programa que eu estava utilizando para gravar as aulas também deu problema, então ficou impossível de enviar essa primeira videoaula para vocês, certo? Então, eu estou gravando agora a aula para enviar para vocês logo eu estou enviando para vocês. Então, pessoal, primeiramente, nós vamos falar um pouco sobre as regrinhas de conduta com relação a essa nova modalidade de ensino, que é esse nosso ensino remoto, né? Então, primeiramente eu vou apresentar para vocês essas regrinhas de conduta, certo? Para em seguida a gente fazer uma revisãozinha do último conteúdo que a gente viu nas aulas presenciais, certo? Então a aula de hoje vai ser uma revisãozinha, certo? Então vamos lá. Bem, aqui nós temos que a gente chama de regras gerais de conduta utilizadas para nossa nova modalidade de ensino, que é o nosso ensino remoto, né? Então, para que nós possamos manter esse ambiente harmonioso, respeitoso e seguro entre todos, é necessário observar essas regrinhas de conduta aqui, certo? Então, a primeira regra que a gente tem que prestar atenção é com relação ao local, a escolha do local mais apropriado para que vocês tenham acesso e para que vocês assistam a esse conteúdo que eu estou disponibilizando para vocês, certo? Então, nós devemos nos preparar para a aula virtual. Aqui no caso, a nossa aula, como é uma aula gravada, a gente chama de aula assíncrona, certo? Se fosse uma aula ao vivo, a gente chamaria de aula síncrona. Então, para o nosso caso aqui, a gente está falando de aula virtual assíncrona. Então, vocês devem escolher um local na casa de vocês que seja o mais apropriado, certo? Se possível, separado de outras pessoas e de atividades que estiverem sendo realizadas por essas pessoas, para que vocês tenham o máximo de atenção possível na nossa aula, certo? Então, esse ponto aqui é um dos pontos importantes que a gente tem que prestar atenção. Além disso, nós temos aqui a questão do não compartilhamento da gravação das aulas e dos materiais disponibilizados pelo professor, certo? Então, todo esse material que a gente vai disponibilizar para vocês, eles são de uso exclusivo de vocês, certo? Aqui no caso da nossa turma da disciplina de Projeto de Estruturas de Concreto 2. Então, todo esse material que eu estou disponibilizando para vocês, vocês são os únicos que têm direito a acessar esse material, certo? Que são os alunos da disciplina de Projeto de Estrutura de Concreto 2, certo? Então, é proibido copiar, distribuir, modificar, reproduzir, republicar, retransmitir ou comercializar qualquer informação, texto ou documentos contidos nas aulas em qualquer meio eletrônico, nem criar qualquer trabalho utilizando imagens, textos ou documentos dessas aulas sem ter por escrito o prévio consentimento dos envolvidos na exposição. Então aqui, quando ele fala em envolvidos na exposição, quer dizer que no caso de reuniões em que todos nós estejamos participando dessas reuniões, cada uma daquelas pessoas que estão ali naquela reunião, elas precisam autorizar a disponibilidade, o compartilhamento daquela reunião com qualquer outra pessoa, certo? Então, aqui no caso, como eu estou gravando uma videoaula, que na verdade vai ser só áudio, porque
a minha webcam deu problema, então vai ser só áudio. Mas, de qualquer forma, tratando como se fosse uma videoaula, como eu estou produzindo esse conteúdo, então, para que vocês possam compartilhar com outras pessoas esse conteúdo que eu estou passando para vocês, vocês só podem fazer isso com o meu consentimento. E no caso de reuniões, onde temos várias pessoas participando, todas as pessoas precisam autorizar o compartilhamento dessa reunião para que essa reunião seja compartilhada, certo? Então, esse é um ponto extremamente importante. Outro ponto importante que a gente tem que atentar é esse daqui de baixo, certo? A nossa sala de aula virtual, ela nada mais é do que uma extensão da nossa sala de aula presencial, certo? Então, o regulamento da organização didática, que é o nosso ROD, ele é o documento que rege toda essa dinâmica, tanto a dinâmica presencial quanto a dinâmica do nosso ensino remoto, certo? Então, ao ter acesso à aula virtual síncrona ou assíncrona, quer dizer, ao vivo ou gravada, você estará ciente de que a violação dessas regras ela é passível de medidas disciplinares, tanto no âmbito do IFCE, como no âmbito civil e criminal, certo? Então, vocês têm que ter muito cuidado com relação ao compartilhamento desse conteúdo. Bem, então, pessoal, como eu falei no comecinho do nosso vídeo, da nossa gravação, nós vamos primeiro fazer uma revisãozinha, certo? Do último conteúdo ou dos últimos conteúdos que nós vimos presencialmente, certo? Como alguns alunos tiveram dificuldade com relação àquele conteúdo que a gente passou para vocês apenas por e-mail, em PDF, logo depois que começou essa questão dessa pandemia, então eu resolvi fazer a revisão dessas nossas últimas aulas presenciais, certo? Então hoje a gente vai falar novamente sobre estabilidade global, beleza? Então, de acordo com o NBR 6118, no capítulo 15, nós temos dois tipos principais de estruturas. Nós temos aquelas estruturas que a gente chama de estruturas de nós móveis e as estruturas de nós fixos, certo? Esse capítulo 15 ele diz respeito ao estudo da instabilidade e os efeitos de segunda ordem nas estruturas, certo? Então, o item 15.7 fala do que são estruturas de nós móveis e como nós devemos fazer a análise estrutural desse tipo de estrutura, certo? Então, na análise estrutural de estruturas de nós móveis, devem ser obrigatoriamente considerados os efeitos da não linearidade geométrica e da não linearidade física, e no dimensionamento deve ser obrigatoriamente considerados os efeitos globais e locais de segunda ordem, certo? Então, se a gente olhar aqui para a nossa norma, esse texto foi tirado exatamente daqui do item 15.7.1, certo? Análise de estrutura de nós móveis. Então, na análise estrutural de estrutura de nós móveis, devem ser obrigatoriamente considerados os efeitos da não linearidade geométrica, da não linearidade física, e no dimensionamento devem ser obrigatoriamente considerados os efeitos globais e os efeitos locais de segunda ordem, certo? Então, esse texto foi tirado tal e qual aqui da norma 6118, beleza? Então, pessoal, o que é a não linearidade física? A não linearidade física diz respeito ao comportamento do próprio material da nossa estrutura, certo? No caso de edifício de concreto armado, as propriedades dos materiais envolvidos, concreto armado, no caso concreto e aço, eles se alteram à medida que o carregamento é aplicado à estrutura, gerando uma resposta não linear à mesma, certo? O que isso significa? Significa que esse nosso material ele não vai ter um comportamento
ele não vai ter um comportamento linear, certo? O comportamento linear é uma aproximação que a gente faz na hora de fazer os nossos cálculos, certo? Esse material ele vai se deformar, certo? E o comportamento dele vai mudar com o tempo, certo? Ele não vai ser um comportamento linear. Então, essa não linearidade física está relacionada exatamente a isso, a esse comportamento do material que vai ser empregado, certo? Então, você vai ter mudanças no material, mudanças na própria estrutura do material, certo? Então, as propriedades dele vão mudar. Isso é o que a gente chama de não linearidade física. Então, essa não linearidade física ela pode ocorrer basicamente por dois motivos. Pela questão da própria natureza dos materiais, no caso do concreto e aço, certo? Então, se a gente analisar direitinho aqui esse nosso gráficozinho de tensão e deformação, a gente sabe que o comportamento real do material ele não vai ser linear igual como está aqui, certo? O comportamento real ele vai ser esse daqui, ó. Então, à medida que você vai aumentando as tensões no material, a tendência é que essas deformações elas vão aumentando, certo? E elas não vão aumentando de uma maneira linear, certo? O comportamento real do material ele nunca vai ser linear, certo? Um outro motivo é com relação ao aparecimento de fissuras, certo? Então, quando começam a surgir essas fissuras no nosso material, o nosso material deixa de ter aquele comportamento inicial na posição indeformada, certo? Porque à medida que ele vai se deformando, que vão aparecendo essas fissuras, você já tem mudança na rigidez do seu material, certo? Você já tem mudança na rigidez, mudança no modo de elasticidade. Então, tudo isso devido à fissuração. Beleza? Então, uma maneira aproximada de considerar essa não linearidade física de forma global em uma estrutura de concreto armado é alterar diretamente o valor da rigidez dos elementos da nossa estrutura, certo? Então, os principais elementos da nossa estrutura reticulada são vigas, pilares e lajes, certo? A estrutura de concreto armado, esses são os nossos principais elementos, certo? Então, de acordo com o item 15.7.3, as considerações aproximadas na não linearidade física, normalmente elas são feitas seguindo esse item 15.7.3, certo? Então, para a análise dos esforços globais de segunda ordem em estruturas reticuladas, com no mínimo 4 pavimentos, pode ser considerada a não linearidade física de maneira aproximada, tomando-se como rigidez dos elementos estruturais os seguintes valores de rigidez, certo? Então, pessoal, no caso das lajes, a rigidez secante considerada para as lajes, ela vai ser igual a 0,3 da rigidez inicial da laje, certo? No caso das vigas, a rigidez secante a ser considerada vai ser igual a 0,4 a rigidez inicial para a armadura AS linha superior, diferente da armadura AS inferior. E no caso de AS linha igual a AS, nós consideramos a rigidez secante igual a 0,5 vezes a rigidez inicial. Para os pilares, essa rigidez secante ela vai ser igual a 0,8 da rigidez inicial. Agora vamos voltar aqui para a nossa norma. Certo, pessoal? Então tá aqui, ó. Então nós vamos ter isso daqui. Então, esses coeficientezinhos aqui, 0,3, 0,4, 0,5 e 0,8, eles são utilizados exatamente para considerar essa não linearidade física. Então percebam que todas essas rigidezes aqui, elas vão ser minoradas, certo? Elas vão ser minoradas. Então esses coeficientes vão fazer com que essas rigidezes sejam consideradas menores. Agora só recapitulando. Como é que a gente faz para calcular essa rigidez inicial e essa rigidez secante? Vamos só dar uma olhadinha aqui, certo?
Vamos só dar uma olhadinha aqui. Só recapitulando. Certo? Então, a rigidez é o quê? A rigidez é o modo de elasticidade multiplicado pela inércia do nosso material, certo? A inércia, ela vai depender das dimensões do material. E o modo de elasticidade vai depender do próprio material em si, certo? Então, o modo de elasticidade inicial, só recapitulando aqui, ele vai ser igual a esse αE vezes 5.600 vezes a raiz do FCK do nosso concreto. Isso para o FCK entre 20 e 50 megapascal, certo? Para FCK entre 55 e 90 megapascal, nós utilizamos essa formulazinha aqui para determinar o nosso módulo de elasticidade SI inicial, certo? Beleza? No caso do nosso modo de elasticidade secante, que é o modo de elasticidade que a gente considera nas nossas análises estruturais, ele vai ser igual a esse alfazinho I aqui multiplicado pelo modo de elasticidade inicial, certo? Lembrando que esse alfa I ele vai ser igual a 0,8 mais 0,2 vezes o FCK dividido por 80. E aqui nós temos uma tabelazinha para obter esses modos de elasticidade de uma maneira mais rápida de acordo com o FCK do nosso concreto, certo? Então, com isso a gente consegue obter os valores dos modos de elasticidade. E com o modo de elasticidade a gente consegue encontrar a rigidez multiplicando o modo de elasticidade pelo momento de inércia dos nossos elementos estruturais, certo? Então aqui só dando uma recapitulada, certo? Para um FCK de 20 megapascal, nós vamos ter um modo de elasticidade inicial de 25 gigapascal e um modo de elasticidade secante de 21 gigapascal, certo? Só recapitulando, beleza? Ok. Então vamos voltar lá para o nosso item 15.7. Beleza. Aqui, pronto. Então esses são os nossos coeficientes de minoração das rigidezes do nosso material, certo? Então é isso que a gente faz para uma maneira simplificada, né, de considerar a não linearidade física dos materiais, beleza? Então vamos voltar aqui. Bem, então para a laje a gente considera 0,3 vezes a rigidez inicial. Para vigas 0,4 ou 0,5 e para pilar 0,8, certo? Então aqui é só um exemplinho aqui mostrando o desenho esquemático de uma estruturazinha. E aqui os modos de elasticidade que nós estamos considerando, certo? Então, onde o nosso SI é o modo de elasticidade tangente, que é aquele modo de elasticidade inicial, e o IC é a inércia da seção bruta, certo? Então, quando a gente vai considerar essa rigidez secante, lembrando que a rigidez secante é esse nosso EI aqui secante, certo? Considerando a não linearidade física para lajes, nós vamos pegar o ECI multiplicado pelo IC, vamos multiplicar tudo isso por 0,3, certo? Então, no caso das lajes, a não linearidade física ela é considerada multiplicando a rigidez inicial por 0,3. No caso das vigas, para a área de armadura inferior diferente da área de armadura, a área de armadura inferior diferente da área de armadura superior, desculpem, vai ser 0,4 e para os pilares vai ser 0,8, certo? Pronto. Aí aqui, pessoal, é um exemplozinho de um livro. Se eu não me engano, esse aqui é um exemplo lá do livro do Alio Kimura, certo?
Eu acho que, inclusive, até eu já disponibilizei para vocês esse livro, que é um livro de estrutura de concreto armado utilizando o software TQS. Eu vou até mostrar aqui para vocês. Qualquer coisa, eu posso disponibilizar novamente esse livro para vocês, certo? Então, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Eu acho que esse livro ele vai estar aqui, ó, atividades, livros, não, aqui não, acho que é aqui, biografia, tá aqui, certo, galera? Ó, esse livrinho aqui tem alguns exemplos de estruturas que vocês podem dar uma olhada depois, ó. Informática aplicada em estruturas de concreto armado, beleza? Qualquer coisa eu disponibilizo para vocês. Então ele explica um pouco do funcionamento da análise estrutural utilizando o software TQS. Depois eu posso mandar de novo para vocês, certo? Então vamos lá. Continuando aqui. Então o que foi que o Alio Kimura fez no livrinho dele? Ele modelou essa estruturazinha aqui, certo? Uma estrutura composta apenas de vigas e pilares, esse pórticozinho 3D aqui, ele modelou o pórtico, certo? E analisou os deslocamentos no topo desse pórtico, sem considerar a não linearidade física e considerando a não linearidade física, certo? Então, sem considerar a não linearidade física, ele percebeu que os deslocamentos ficaram da ordem de 1,7 centímetros. Deslocamentos no topo na ordem de 1,7 centímetros, certo? Então, quando ele minorou as rigidezes, ou seja, quando ele passou a considerar a não linearidade física do material, os deslocamentos passaram de 1,7 para 3 centímetros. Esses deslocamentos no topo do nosso pórtico, certo? Então, com isso você tem um aumento de 76% nos deslocamentos, certo? Que é um aumento bastante grande, certo? Por isso, da importância de você considerar a não linearidade física para as estruturas. Então, pessoal, o que eu tinha para falar de não linearidade física era isso. Agora nós vamos falar um pouco sobre não linearidade geométrica, certo? Então vamos lá. Essa não linearidade geométrica ela também gera uma resposta não linear na estrutura, porém não mais devido a alterações no material, certo? Então essa não linearidade ela já não tem a ver com o material em si, mas sim em razão de mudanças na geometria dos elementos estruturais à medida que você vai aplicando um carregamento no seu edifício, certo? Então isso daqui vai influenciar na estabilidade da sua estrutura, certo? Vai influenciar na estabilidade da sua estrutura. Então o que é que acontece aqui? Aqui a gente tem um exemplozinho de um pilar engastado aqui na base e livre no topo, com duas forças sendo aplicadas, uma força vertical e uma força horizontal, certo? Então, essa é a posição indeformada da sua estrutura, certo? Mas depois da aplicação desse carregamento, a sua estrutura passa a ter essa posição final aqui, que é o que a gente chama de posição final de equilíbrio, certo? Se essa estrutura não colapsar, você vai ter como posição de equilíbrio essa posição final aqui, certo? Então, pessoal, o que é que acontece? Quando você tem esse deslocamento na estrutura, você muitas vezes precisa considerar a sua estrutura um momento adicional, certo? Que é o que a gente chama de momento de segunda ordem. Agora, que momento é esse? Esse momento adicional ele vai ser igual a essa força vertical aqui, multiplicado pelo deslocamento da sua estrutura na sua posição final de equilíbrio, certo? Então, no momento que essa estrutura ela vai se deslocando, você vai ter um momento adicional
que é o que a gente chama de momento de segunda ordem, gerado exatamente por esse deslocamentozinho aqui, certo? Então, quando você tem esse deslocamentozinho, você vai ter esse momento adicional que vai ser igual a força vertical vezes esse deslocamento, certo? Então, muitas vezes você precisa considerar esse momento adicional que a gente chama de momento de segunda ordem. Então, isso é o que a gente chama de não linearidade geométrica, certo? Então, o nosso comportamento linear, à medida que você vai aumentando a força vertical, a sua estrutura vai tendo esse comportamento aqui, certo? Então, os deslocamentos vão aumentando consideravelmente à medida que você aumenta essa força vertical aqui. Exatamente por causa dessa questão dos momentos de segunda ordem, que é o que a gente chama de não linearidade geométrica, certo? Então, pessoal, só fazendo um comparativo aqui, certo? Para ficar bem clara a diferença entre efeitos de primeira ordem e efeitos de segunda ordem, certo? Então, essa não linearidade geométrica ela ocorre devido à deformação da estrutura, provocando efeitos de segunda ordem. Os efeitos de segunda ordem é quando você tem a configuração deformada da sua estrutura, certo? Então, esses efeitos de segunda ordem, eles vão gerar esforços e deslocamentos adicionais devido ao equilíbrio da estrutura na posição deformada, certo? Então, esses são os efeitos de segunda ordem. Os efeitos de primeira ordem, efeitos que a gente chama de primeira ordem, leva em consideração a configuração inicial da estrutura ou configuração não deformada, certo? Então, efeitos de primeira ordem, a nossa estrutura está na posição indeformada, e os efeitos de segunda ordem, a nossa estrutura vai estar na posição deformada, certo? Então, nós temos essas duas situações aqui. Então, nesse primeiro caso, nós não consideramos a não linearidade geométrica, e nesse segundo caso aqui, nós consideramos a não linearidade geométrica. Então, durante toda a nossa graduação, nós sempre consideramos o equilíbrio de forças e momentos na configuração geométrica inicial, que é a sua posição não deformada. Então, durante toda a nossa faculdade em engenharia civil, a gente considera a nossa estrutura sempre em equilíbrio na posição indeformada, certo? Utilizando as equações de equilíbrio, somatório das forças igual a zero, somatório dos momentos igual a zero, mais a estrutura na posição indeformada. Então, esta análise de primeira ordem, ela consiste numa aproximação, porque o correto seria considerar o equilíbrio na posição deformada. Então, isso que a gente faz aqui nada mais é do que uma aproximação para facilitar a nossa vida, certo? Então, isso aqui é uma frasezinha para vocês pensarem. Na realidade, o equilíbrio em estrutura sempre se dá na configuração deformada. Então, isso aqui é para vocês pensarem, certo? Se a gente considera a estrutura, se a gente deve considerar a nossa estrutura sempre na posição deformada, essa análise que a gente faz na configuração indeformada ou análise de primeira ordem, ela está correta ou não? Ela está correta ou não? Vamos ver aqui, né? Depende, galera, certo? Depende. A análise em primeira ordem, ela é uma aproximação que pode ser perfeitamente utilizada quando esses efeitos de segunda ordem eles forem desprezíveis em relação aos efeitos de primeira ordem. Certo? Agora, quando é que a gente considera esses efeitos de segunda ordem desprezíveis? Então, isso está lá na NBR 6118, no item 15.2, campo de aplicação e conceitos fundamentais. Os efeitos de segunda ordem, em cuja determinação deve ser considerado o comportamento não linear dos materiais, podem ser desprezados sempre que não representarem acréscimo superior a 10% nas reações e nas solicitações relevantes da nossa estrutura,
certo? Então, essa frasezinha aqui eu tirei também lá da norma, certo? É o item 15.2. É o nosso item 15.2 aqui, certo? Então tá aqui, ó, item 15.2, campo de aplicação e conceitos fundamentais. Então vocês podem ler isso daqui, certo? Podem ler isso daqui. Lá no último parágrafo a gente tem isso daqui, ó. Os efeitos de segunda ordem, em cuja determinação deve ser considerado o comportamento não linear dos materiais, podem ser desprezados sempre que não representarem acréscimo superior a 10% nas reações e nas solicitações relevantes na estrutura. Então isso quer dizer o que, pessoal? Isso quer dizer que quando a gente vai calcular aqui o nosso momento de segunda ordem, certo? Quando a gente calcula aqui o momento de segunda ordem, se esse momento de segunda ordem representar menos de 10% do momento inicial que está atuando aqui na estrutura, a gente pode desconsiderar esses efeitos de segunda ordem, certo? Então é isso que diz a norma 6118 em relação à consideração dos efeitos de segunda ordem, beleza? Agora isso vale tanto para momentos, né, para solicitações, quanto para reações. Isso aqui também vale para reações, certo? Beleza? Então vamos lá. Aqui, ó, aqui a gente tem um exemplozinho também lá do livro do Alio Kimura, certo? Vocês podem ver esse exemplozinho lá no livro do Alio Kimura. Eu vou até abrir aqui para vocês o livro. Vou abrir aqui o livro aqui para vocês. Se eu não me engano é na página 510, 520. Vou dar uma olhadinha aqui rapidinho. Que ele faz essa análise da não linearidade, certo? Ele faz esse exemplozinho desse pilar engastado aqui na base e livre no topo. Vamos ver aqui. Eu acho que é na página 510. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pronto, tá aqui, ó. 520. Pronto. Exatamente, ó. Então ele faz esse exemplozinho que eu estou mostrando aqui para vocês nos slides, ó, em relação à consideração ou não desses efeitos de segunda ordem, certo, galera? Então vocês podem dar uma olhadinha aqui. Tá aqui o exemplinho dele, ó. Certo? Então ele modela esse pilarzinho aqui, ó, preso na base e livre aqui no topo, e vai aplicando cargas verticais variáveis, certo? A carga horizontal ele mantém 10 toneladas de força e vai aplicando cargas variáveis aqui verticais. E vai analisando o comportamento desse nosso pilarzinho aqui à medida que ele vai aumentando esse carregamento aqui. Então primeiro ele faz uma análise linear, certo? Primeiro ele faz uma análise linear, obtém aqui os esforços, momentos e reações por análise linear, e depois ele faz, aqui você tem o deslocamento, ó, a estrutura na posição
indeformada, com aquele carregamento, ela vai ter esse deslocamentozinho de 22 centímetros, certo? Então ele faz esse, tá vendo? 0,22 metros de deslocamento, na posição indeformada. Aí depois ele, utilizando o software TQS, aqui é o acréscimo de momento, ó. Aqui é o efeito de segunda ordem, tem aquele acréscimo de momento que eu falei para vocês, ó. Um acréscimo de momento de FV vezes 0,22 metros, certo? Então você tem esse acréscimozinho aqui de momento, aqui na posição deformada. Então ele faz essa análisezinha não linear utilizando o TQS, certo? Então se vocês tiverem o TQS na versão estudantil, vocês mesmos podem verificar isso daqui, certo? Então aqui você tem os deslocamentos para cada carregamento, né? Ele vai mudando o carregamento. E com isso ele analisa esse comportamento não linear do pilar. Beleza? E a partir desse comportamento do pilar, você tem esses gráficozinhos aqui, ó. Esses gráficos foram obtidos a partir do comportamento desse pilarzinho do exemplo do Hallyu Kimura, certo? Que é o que eu peguei para fazer a nossa aulinha. Beleza? Então, o que é que acontece? O que foi que o Hallyu Kimura verificou quando ele foi modelar esse nosso pilarzinho aqui, certo? Ele verificou que quando nós consideramos o pilar na posição indeformada, ou seja, sem não linearidade geométrica, nós tivemos um deslocamento no topo de 22 centímetros, certo? Tivemos um deslocamento de 22 centímetros. E um momento fletor na base de 50 toneladas força metro, certo? Como é que a gente obtém esse momento? Esse momento aqui nada mais é do que a força horizontal multiplicado pelo comprimento do nosso pilar, certo? Então 10 vezes 5, 50 toneladas força metro. Então quando você considera a não linearidade geométrica, ou seja, o equilíbrio na posição deformada do pilar, você tem um acréscimo de 114% no deslocamento. O deslocamento que antes era 22 centímetros passa a ser 47 centímetros. E no caso do momento fletor na base, esse momento fletor ele tem um aumento de 94%. Certo? Ele passa de 50 toneladas força metro para 97 toneladas força metro. Exatamente devido ao acréscimo de 47 toneladas força metro, que é o nosso momento de segunda ordem, certo? Então, quando a gente considera a não linearidade física e a não linearidade geométrica, a diferença no comportamento do material passa a ser bem grande. A diferença passa a ser bem grande no comportamento, certo? Então tem que ter muito cuidado ao fazer essas considerações aqui de não linearidade física e não linearidade geométrica, certo? Então, pessoal, nós temos 3 tipos principais de efeitos de segunda ordem, certo? Nós temos os efeitos de segunda ordem globais, os efeitos de segunda ordem locais e os efeitos de segunda ordem localizados, certo? Os efeitos globais eles estão relacionados ao edifício como um todo, certo? Então, um exemplo disso é o deslocamento de um edifício devido a cargas verticais e devido à carga de vento, certo? Então, esses esforços vão gerar um deslocamento global do nosso edifício. Os efeitos locais já estão associados a uma parte isolada da estrutura, um determinado pilar, uma viga, certo? Então, aqui nós temos exemplo, um lance de pilar submetido a momentos, tem o seu eixo deformado, provocando excentricidades locais e novos momentos, certo? Então, isso diz respeito a elementos específicos da nossa estrutura. Então, aqui é o que a gente chama de efeito local. E os efeitos localizados, eles já referem-se a elementos que podem ter uma região com uma não retilinidade maior do que outra no mesmo elemento, certo?
no caso de um pilar-parede, uma deformação em um determinado ponto de um pilar-parede, por exemplo, certo? Então, aqui só ilustrando, certo? Efeitos globais, deslocamento global de todo o edifício, efeito local, certo? Uma deformação de um lance de pilar, e efeito localizado, que pode ser um abaulamento em um determinado elemento, como um pilar-parede de um edifício, certo? Então, esses são os 3 tipos de efeitos que podem aparecer no nosso edifício. Então, quanto maiores forem esses efeitos de segunda ordem, menos estável será a nossa estrutura, certo? Então, dessa forma, é possível distinguir um edifício estável de um edifício instável por meio de um cálculo ou mesmo de uma estimativa dos efeitos globais de segunda ordem que estarão presentes na estrutura. Certo? Então, como é que a gente avalia a estabilidade global de uma edificação? Então, para avaliar essa estabilidade, nós temos o parâmetro γz e o parâmetro alfa, certo? Nós temos esses 2 parâmetros de estabilidade. Além disso, nós podemos também fazer uma análise P-delta. O que é essa análise P-delta? Essa análise P-delta, ela é uma análise não linear geométrica mais refinada, certo? Então, a gente usa um processo iterativo. Então, pessoal, o nosso parâmetro de instabilidade alfa, ele vai ser igual à altura total da nossa edificação vezes a raiz do NK dividido pelo ECS e C, certo? Então, esse H-tot aqui é a altura total da nossa edificação, medida a partir do topo da fundação ou de um nível pouco deslocável do solo. Normalmente, essa altura total a gente mede a partir do solo até o topo da nossa edificação. O nosso NK ele é o somatório de todas as cargas verticais atuantes na estrutura, a partir do nível considerado para o cálculo da altura total, com seu valor característico, certo? E o nosso ECS e C representa o somatório dos valores de rigidez de todos os pilares na direção considerada, certo? No caso de estruturas de pórtico de treliça ou mistas, ou com pilares de rigidez variável ao longo da altura, pode ser considerado o valor da expressão ECS e C de um pilar equivalente de seção constante, certo? Então, a gente pode também fazer essa consideração aqui em relação à rigidez, beleza? E aqui nós temos o cálculo do nosso coeficiente γz. O nosso γz ele vai ser igual a 1 dividido por 1 menos ΔM total D sobre M1 total D, certo? Onde esse ΔM total D é a soma dos produtos de todas as forças verticais atuantes na estrutura, na combinação considerada, com seus valores de cálculo pelos deslocamentos horizontais de seus respectivos pontos de aplicação obtidos na análise de primeira ordem. Então, aqui, pessoal, são os momentos de todas as forças verticais multiplicado pelos deslocamentos horizontais da estrutura em uma análise de primeira ordem, ou seja, em uma análise da nossa estrutura na posição indeformada. O nosso M1 total D é o momento de tombamento, ou seja, a soma dos momentos de todas as forças horizontais da combinação considerada com seus valores de cálculo em relação à base da estrutura, certo? Então, com isso, a gente obtém o nosso parâmetro γz. A combinação mais desfavorável para o cálculo do γz é aquela no estado limite último, em que o vento é considerado como carga acidental secundária, certo? Então, assim, nós temos o ΔM total D sobre o M1 total D vai ser igual ao somatório
do gama F vezes as cargas permanentes, mais o gama F vezes as cargas acidentais, as cargas variáveis. Isso tudo multiplicado pelo coeficiente de redução π0, vezes o gama F, multiplicado pelo nosso delta HKI. Tudo isso dividido pelo somatório de HVI vezes HI, vezes o π0, vezes o gama F. Certo? O nosso gama F, ele é o coeficiente de majoração das cargas no estado limite último. O PGI é a resultante vertical da carga permanente em um determinado pavimento I. O PQI é um resultante vertical da carga acidental principal, aqui no caso é a carga de ocupação da edificação, em cada pavimento. O nosso π0 é o fator de redução de combinação de estado limite último para as ações verticais secundárias. O nosso delta HKI é o deslocamento horizontal na direção considerada em cada pavimento, considerando a não linearidade física devido às forças horizontais de vento com seus valores característicos, certo? Então aqui são os nossos deslocamentos horizontais. HVI é a ação do vento resultante em cada pavimento, HVI. E o H'I é a distância do andai até a base do nosso edifício, certo? Como os coeficientes π0 e γF são constantes, eles podem sair do somatório e se cancelar no numerador e no denominador. Então percebam aqui que o π0 e o γF a gente pode cortar no numerador e no denominador. Então com isso, o nosso ΔM total D sobre o momento de tombamento total vai ser igual ao somatório de γF PGI mais γF PQI, tudo isso multiplicado pelos deltas, dividido pelo somatório dos momentos de tombamento, que são os esforços de vento, multiplicado pelos H's, que são as distâncias verticais de aplicação das forças de vento. Certo? Então perceba que podemos então trabalhar com apenas as cargas verticais majoradas pelo coeficiente γF. Então as cargas verticais vão ser majoradas pelo coeficiente γF no estado limite último, enquanto que os deslocamentos e as cargas horizontais elas já ficam com seus valores característicos não majorados. Certo? Então essa parte do denominador ela vai ficar com seus valores característicos não majorados e no numerador nós vamos ter os carregamentos majorados. Certo? Não esquecer que os deslocamentos ΔHKI devem ser obtidos considerando a não linearidade física global. Certo? Então aqui nesse caso, nós temos que utilizar aqueles coeficientes de minoração das rigidezes dos elementos. Certo? De acordo com o item 15.7.3 da NBR 6118. Então, pessoal, embora pareça complicado a interpretação e o cálculo desses termos do γZ, na verdade, esse termo γZ ele não é tão complicado assim, certo? O termo ΔM total D, ele procura retratar a magnitude do esforço de segunda ordem inicial, certo? Então, esse ΔM total D diz respeito aos momentos originados dos esforços das cargas verticais, certo? Enquanto o termo M1 total D representa a magnitude do esforço de primeira ordem, certo? Então podemos simplificar essa notação na fórmula como sendo γZ igual a 1 dividido por 1 menos M2D dividido por M1D, certo? Então aqui nós temos algumas considerações que devemos fazer em relação aos valores de γZ que nós podemos encontrar nas nossas estruturas. Se o nosso γZ for igual a 1, esses efeitos de segunda ordem eles praticamente não existem, certo? À medida que vai aumentando esse valor desse γZ, vai aumentando a necessidade de considerar esses efeitos de segunda ordem, certo? Se esse γZ ele for 1.1,
os efeitos de segunda ordem eles estão em torno de 10% dos efeitos de primeira ordem. Se for de 1.15, os efeitos de segunda ordem estão em torno de 15% dos efeitos de primeira ordem. Em torno de 1.20, 20%. E assim por diante, certo? Então esse γ-z representa exatamente a magnitude desses efeitos de segunda ordem em relação aos efeitos de primeira ordem, certo? E no caso do parâmetro alfa, ele é válido para estruturas de qualquer número de pavimentos, desde que essas estruturas sejam simétricas, certo? Valores coerentes e comuns para o nosso parâmetro alfa são números menores do que 1 e próximos de 0,5. Então, normalmente, os valores de parâmetro alfa que vocês vão encontrar devem ficar para estruturas estáveis, né? Esses valores de parâmetro alfa vão ficar em torno de 0,3, 0,45 até 0,7. Em relação ao coeficiente γ-z, ele é mais utilizado do que o parâmetro alfa, porém só é válido para estruturas a partir de 4 pavimentos, certo? Avalia a estabilidade global de um edifício concreto armado de uma forma simples, rápida e bastante eficiente, certo? Sua formulação foi inteiramente deduzida e criada por engenheiros brasileiros, o engenheiro Augusto Vasconcelos e o Mário Franco. Os valores coerentes e comuns do nosso parâmetro γ-z são números um pouco maiores do que 1, 1,10, 1,15 até 1,2, certo? Recomenda-se que esse parâmetro γ-z tenha um valor menor ou igual a 1,2, certo? Quanto maior o valor de γ-z, maiores são os efeitos de segunda ordem, portanto, mais instável é a nossa estrutura, certo? γ-z's maiores do que 1,3 significam um alto grau de instabilidade. Então, aqui a norma diferencia as nossas estruturas de nós fixos das nossas estruturas de nós móveis, certo? Então, de acordo com o item 15.4.2 da NBR 6118, nós temos esses dois tipos de estruturas, certo? De acordo com os seus efeitos de segunda ordem. As estruturas de nós fixos são aquelas em que os deslocamentos horizontais são pequenos, ou por decorrência, os efeitos globais de segunda ordem eles são desprezíveis, ou seja, inferiores a 10% dos respectivos esforços de primeira ordem. Nessas estruturas, basta considerar os efeitos locais de segunda ordem. Então, para estruturas de nós fixos, em que nós temos esses esforços de segunda ordem limitados a 10% dos esforços de primeira ordem, nós não precisamos considerar os efeitos globais de segunda ordem, apenas os efeitos locais. No caso das estruturas de nós móveis, os deslocamentos horizontais já são bem maiores. Portanto, os efeitos globais, locais e localizados de segunda ordem, eles realmente são importantes e devem ser considerados. Aqui são os casos em que esses esforços de segunda ordem são superiores a 10% dos esforços de primeira ordem, certo? Então, a consideração dos efeitos globais de segunda ordem ela é dispensada para estruturas de nós fixos e é obrigatória para estruturas de nós móveis. Então aqui nós temos os valores limites dos parâmetros γ-z e α para considerar uma estrutura como sendo de nós fixos ou de nós móveis. A definição do tipo da estrutura, segundo essa classificação, pode ser facilmente efetuada com os valores dos coeficientes γ-z e α calculados aqui abaixo, certo? Então, para γ-z menor ou igual a 1,1, consideramos a estrutura como sendo de nós fixos. γ-z maior do que 1,1, as estruturas são consideradas de nós móveis. E com relação ao parâmetro alfa, se alfa for menor do que α1, a estrutura é considerada de nós fixos. Para alfa maior ou igual a α1, a estrutura é considerada de nós móveis. Lembrando que esse α1 ele é calculado a partir dessa formulazinha aqui, de acordo com o número de pavimentos da nossa edificação. Então, o α1 vai ser igual a 0,2 mais 0,1 vezes n,
para n menor ou igual a 3, ou seja, para edificações de até 3 pavimentos, o nosso α1 vai ser igual a 0,2 mais 0,1 vezes o número de pavimentos. Para edificações com 4 ou mais pavimentos, o nosso α1 é considerado como 0,6, certo? Para associações de pilar-parede e para pórticos associados a pilar-parede, adotar o α1 0,6. No caso de contraventamento constituído exclusivamente por pilar-parede, o α1 é considerado 0,7. E quando só houver pórticos na nossa estrutura, nós adotamos o α1 como sendo 0,5. Então, pessoal, aqui nós temos uma determinada edificação, certo? Aqui nós temos uma visão em planta da nossa edificação e um desenhozinho tridimensional da nossa edificação, certo? Para essa edificação de concreto armado, considerando essas dimensões aqui de pilares, vigas e lajes, calculamos os parâmetros γz na direção x e γz na direção y, certo? Como aqui nas duas direções o nosso γz ficou acima de 1,1, essa estrutura ela é considerada de nós móveis nas duas direções, certo? Esse exercíciozinho aqui vocês podem até fazer no F2, certo? Na direção X vocês podem considerar a estrutura como pórticos associados para verificar esses parâmetros γz aqui se realmente se aproximam desses valores, certo? Então vocês podem utilizar o F2 para fazer essa associação de pórticos e verificar se os parâmetros γz na direção x e na direção y dão próximo desses valores aqui, certo? Aqui nesse caso, o que é que acontece? Aqui nesse caso, nós tivemos uma pequena mudança em relação aos pilares aos pilares 6 e 7, certo? Nós transformamos esse pilar 6 e 7 em um único pilar parede com essa geometria de U aqui, certo? Normalmente, esse tipo de pilar parede, esse tipo de estrutura, você tem em caixa de escada e caixa de elevador. Então, substituindo as dimensões desse pilar 6 e 7 por um único pilar 6 com dimensões maiores, nós conseguimos reduzir os parâmetros γz na direção x e γz na direção y da nossa edificação, certo? Então, com essa simples mudança nas dimensões desses pilares aqui, nós conseguimos transformar uma estrutura que antes estava sendo considerada de nós móveis em uma estrutura agora de nós fixos, certo? Então, aqui é possível modelar essa estruturazinha utilizando o F2, fazendo aquela associação de pórticos, certo? Então, vocês fica aqui de exercício para vocês fazerem isso. Se vocês fizerem essa associação de pórticos dessa estrutura na direção x e na direção y, vocês vão encontrar esses parâmetros γz na direção x e γz na direção y. Como aqui esses parâmetros γz ficaram menores do que 1,1, a gente considera essa estrutura como sendo de nós fixos nas duas direções, certo? Lembrando que nós podemos ter uma estrutura de nós fixos em uma direção e uma estrutura de nós móveis em outra direção, certo? Isso vai depender exatamente do parâmetro γz em cada uma das direções, certo? Então a gente pode ter casos assim. Bem, pessoal, o que eu tinha para falar hoje para vocês era isso, certo? Aqui no final nós temos um exercíciozinho. Esse exercíciozinho aqui no final eu coloquei no Google Forms para vocês resolverem, certo? Eu coloquei no Google Forms para vocês resolverem, mas muita gente já resolveu esse exercício. Eu acho que praticamente todos vocês já fizeram esse exercício aqui. Eu vou passar de novo para vocês no Google Forms e vou pedir que vocês
tirem fotos da resolução dele no Google Forms e mandem para mim, certo? Exatamente para a gente treinar o Google Forms. Então, o que eu tinha para falar hoje era isso. Na verdade, essa aula não é a aula de hoje, né? Essa aula, na verdade, foi a aula de ontem, certo? Então, o que eu tinha para falar era isso, né? Fazer essa revisão dos parâmetros alfa e gama z, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar e-mail para mim ou, de preferência, falar comigo no Google Classroom, certo? Qualquer coisa, se vocês julgarem necessário, a gente pode marcar uma reuniãozinha utilizando o Google Meet, beleza? Então, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Espero que tenha ficado claro para vocês todo o conteúdo da aula de hoje. Desejo a vocês uma boa noite, fiquem com Deus e até a próxima aula.